Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Senhor 30, pessoal, pedimos desculpas pelo nosso atraso ontem. Infelizmente passamos o dia todo na oficina a tentar recuperar as deficiências do nosso meio de transporte, o nosso carro, que nos levou muito tempo, muito mais do que a gente planificava, e mesmo assim não conseguimos superar. Esperamos que consigamos superar a deficiência do carro ainda hoje, porque precisamos dele para locomover e assim reduzir os nossos tempos de viagem. Mas pedimos as nossas sinceras desculpas a todos os nossos inscritos, os nossos inscritos fiéis. Pedimos as nossas sinceras desculpas pelo atraso, mas tentaremos publicar este vídeo o mais breve possível, a ver se até às 9h50 este vídeo sobe para o ar. Temos aqui 12h30. Infelizmente os jogos começam muito cedo, mas se perderam não tem problema, pode sempre pegar o outro, porque esta ficha foi feita de um jeito a pedido de desculpa mesmo, porque vai ter uma odd um pouco maior, de tal forma que se perderes o primeiro jogo ainda poderás entrar nos restantes jogos da ficha. Então temos 12h, Fulham contra Manchester City, a contar pela 37ª rodada do campeonato inglês, onde vemos um Fulham que vem com um histórico de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, 4 golos marcados e 5 golos sofridos. Vai enfrentar o Manchester City, que está a lutar pelo título. Vem com um histórico de 4 vitórias, 1 empate e 0 derrotas, 13 golos marcados e apenas 2 golos sofridos. E nos confrontos diretos, o Manchester City venceu todas as 5 partidas contra o Fulham. Dados complementares, vemos então aqui um Fulham que teve menos de 3 golos e meio em 4 dos últimos 5 jogos. O Fulham não venceu 6 dos últimos 7. E o Manchester City venceu 5 dos últimos 6 jogos e marcou o primeiro em 6 dos últimos 7. E o Manchester City venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 6 jogos. E nos confrontos diretos, o Manchester City venceu o primeiro tempo em 8 dos últimos 10 jogos. O Manchester City venceu 10 dos últimos 10. Teve ambas marcas em 4 dos últimos 4. E Manchester City marcou o primeiro em 9 dos últimos 10 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em Manchester City ganha ou empata, e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 15h em pontos, temos Tottenham contra o Brighton, ainda a contar pela 37ª rodada do campeonato inglês, onde vemos um Tottenham que vem com um histórico de uma vitória, 0 empates e 4 derrotas, 7 golos marcados e 14 golos sofridos. Vai enfrentar o Burnley, que vem com um histórico de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 7 golos marcados e 8 golos sofridos. E nos confrontos diretos, o Tottenham venceu 4 vezes, não teve nenhum empate, e o Burnley venceu uma vez. Isto foi em 23 de fevereiro de 2022. Dados complementares. Encontramos um Tottenham que perdeu 4 dos últimos 4 jogos, teve mais de 3 golos e meio em 3 dos últimos 5 jogos. Tottenham perdeu o primeiro tempo em 4 dos últimos 4 e Tottenham sofreu o primeiro em 4 dos últimos 4. E o Burnley teve ambas marcam em 8 dos últimos 9 jogos. Burnley não venceu 17 dos últimos 19 jogos, e em confrontos diretos o Tottenham venceu em 6 dos últimos 7 e teve menos de 3 gols e meio em 4 dos últimos 4. Então, para essa partida a gente vai fechar em Tottenham ganha ou empata, e pular para as análises de palpites do jogo seguinte. 15h em pontos ainda, temos Everton contra Sheffield United pela 37ª rodada do campeonato inglês,
onde encontramos um Everton que vem com um histórico de 3 vitórias, um empate e uma derrota, 6 golos marcados e 7 golos sofridos. Vai enfrentar o Sheffield United, que vem com um histórico de 0 vitórias, 0 empates e 5 derrotas, 5 golos marcados e 18 golos sofridos. E em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para as duas equipes e um empate. Dados complementares, encontramos um Everton que teve menos de 2 golos e meio em 6 dos últimos 7 jogos. Everton venceu em 3 dos últimos 4. O Everton marcou o primeiro em 5 dos últimos 6 jogos. Já o Sheffield United marcou o primeiro em 3 dos últimos 4. Sheffield perdeu em 6 dos últimos 7 jogos. Teve mais de 2 gols e meio em 9 dos últimos 10 e teve ambas marcam em 8 dos últimos 9 jogos. E em confrontos diretos tivemos menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos. O Everton ganhou e empatou em 3 dos últimos 4 e Everton marcou o primeiro em 3 dos últimos 4 também. Então, para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,75 e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. (16 horas em ponto) temos então Al Hilal contra Al Hassan a conta pela 31ª rodada do campeonato saudita. Al Hilal ocupa agora a primeira posição, isolado de todo mundo, vem com um histórico de 5 vitórias, 0 empates e 0 derrotas, 12 golos marcados e 7 golos sofridos. Vai enfrentar o Al Hassan, que vem com um histórico de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 4 golos marcados e 5 golos sofridos. Confrontos diretos, tivemos 3 vitórias para o Al Hilal, 2 empates e 0 vitórias para o Al Hassan. Em dados complementares, encontramos um Al Hilal que venceu em 3 dos últimos 32 dos últimos 33 jogos, perdeu apenas uma vez. Teve ambas marcam em 10 dos últimos 11 jogos, teve menos de 4 golos e meio em 5 dos últimos 5 jogos. Já o Al Hassan não venceu 12 dos últimos 13 jogos, teve menos de 4 golos e meio em 12 dos últimos 14. Já em confrontos diretos, o Al Hilal venceu 4 dos últimos 5 jogos. Al Hilal marcou o primeiro em 4 dos últimos 4, teve menos de 4 golos e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em Al Hilal ganha ou empata e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 17 horas em pontos, temos então aqui Premier League, Nottingham Forest contra o Chelsea, 37ª rodada do campeonato inglês, onde encontramos um Nottingham Forest que vem com um histórico de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, 6 golos marcados e 10 golos sofridos. Vai enfrentar o Chelsea, que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 9 golos marcados e 8 golos sofridos. Em confrontos diretos tivemos 1 vitória para o Nottingham Forest, 2 empates e 2 vitórias para o Chelsea. Em dados complementares, vemos o Nottingham Forest que sofreu gol primeiro em 6 dos últimos 7 jogos e não venceu 10 dos últimos 12 jogos. Já o Chelsea teve mais de 3 gols e meio em 11 dos últimos 13 jogos, ganhou e empatou em 15 dos últimos 17 jogos e em confrontos diretos Chelsea ganhou e empatou 5 dos últimos 6 jogos e teve menos de 3 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,75 e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Você que chegou até aqui, se ainda não deixou o seu like, por favor, clica no botão de gostei, porque isso nos ajuda muito a crescer. A gente precisa da sua ajuda para crescer, porque quando você dá o seu like, o YouTube entende que este vídeo está a ser relevante para você e vai sugerir para mais pessoas, e assim podemos ajudar muito mais irmãos a jogar do jeito consciente aqui neste mercado. Agora, sem mais enrolação, vamos partir para o 17h30. Temos então aqui Granada contra Real Madrid a contar pela 35ª rodada do campeonato espanhol, onde encontramos um Granada que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 6 golos marcados e 5 golos sofridos. Vai enfrentar o Real Madrid,
que vai apenas cumprir o calendário, não tem mais chances de perder o campeonato, que vem com um histórico de 4 vitórias, 1 empate, 0 derrotas, 11 golos marcados e 5 golos sofridos. E em confrontos diretos o Real Madrid ganhou todas as 5 todos os 5 embates contra o Granada, assim que está certos. Em dados complementares encontramos um Granada que ganhou, empatou em 3 dos últimos 4 jogos e marcou primeiro em 3 dos últimos 4 também. Já o Real Madrid venceu 4 dos últimos 5, teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5. Real Madrid marcou o primeiro em 3 dos últimos 4 e em confrontos diretos o Real Madrid venceu em 10 dos últimos 10 jogos. Real Madrid marcou o primeiro em 10 dos últimos 10, Real Madrid venceu o primeiro tempo em 8 dos últimos 10 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em Real Madrid ganha um empata e pular em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 11 de maio de 2024. Se não for pedir muito, por favor deixe um dedo no like, porque isso nos ajuda muito a crescer e vocês já estão carecas de saber disso. Muito bem, você que cá chegou, deixe o seu like, não nos cansamos nunca de pedir, porque sabemos que neném que não chora não mama e a gente precisa do teu like, a gente vai continuar insistindo até você deixar o seu like, porque isso nos ajuda muito. E como nosso palpite final, temos então aqui 12 horas Fulham contra o Manchester City, ficamos em Manchester City ganha um empate em mais de 1.5. Tottenham contra o Burnley, ficamos com Tottenham ganha um empate. Nottingham Forest Chelsea, ficamos com mais de 1.75. Everton contra Sheffield United, mais de 1.75. E para finalizar o nosso palpite, temos Real Madrid contra Granadas, Real Madrid ganha ou empata. Dito isto, este é o penúltimo número do nosso ID. O último naturalmente está no final do vídeo. Nós agradecemos a sua preferência e pedimos desculpa mais uma vez pelo atraso. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.